Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 19 de setembro de 2018. Humanos frequentarão seus próprios funerais até 2050, diz pesquisador futurista. Nas próximas décadas, a humanidade poderá alcançar uma espécie de mortalidade eletrônica ao fundir mentes e máquinas poderosas. De acordo com pesquisador futurista. Segundo Ian Pearson, isso pode significar que, por meio de robôs, os seres humanos poderão fazer coisas impensáveis atualmente, como assistir ao próprio funeral. Ao Daily Mail, Pearson afirmou que, até 2050, é esperado que humanos possam vincular os sentidos e a memória à tecnologia externa. Porém, ressaltou que tal mudança pode ser arriscada, já que pessoas poderão perder suas mentes devido à imortalidade eletrônica. Isso porque, segundo o especialista, transformações exigidas por tal condição exigirão um planejamento cuidadoso, já que, sem ele, cérebros conectados à nuvem poderiam ser controlados por terceiros e utilizados para propósitos que não condizem com as vontades de seus verdadeiros donos. O futurista sugeriu que, ao criar uma cópia de backup da mente do indivíduo, grande parte de sua inteligência estaria simplesmente saindo de um lugar físico do cérebro e ficaria pronto para ser transferido para um dispositivo atualizado. Um dia, seu corpo morre, com isso, o cérebro para. Mas, aparentemente, isso não é um problema imensurável, pois 99% de toda a memória fica estável em uma espécie de nuvem, disse. Para realizar a experiência, é necessário que a pessoa tenha se preparado bem para os ajustes. Se isso for confirmado, basta conectá-la a um robô, que, a partir daquele momento, será o novo corpo dela. No caso do funeral, é só fazer o mesmo. Conecte a um Android e pronto, poderá ver tudo em um corpo mais moderno e atualizado, acrescentou sobre a experiência. Outro ponto levantado por Pearson é que o experimento demandaria o uso de um espaço para Android e uma nuvem comprada ou alugada. Porém, para garantir que isso ocorra de forma segura, ele destacou a importância de se escolher uma empresa de confiança, uma vez que empresas de tecnologia podem usar esse recurso em desenvolvimento para escravizar trabalhadores após a morte, visando um benefício próprio. Talvez, empresas mal intencionadas usem as mentes em uma nova gama de robôs para fins domésticos, entre outros exemplos. Em sentido ambíguo, já que não é possível assegurar se é algo maléfico ou benéfico, as famílias poderão manter os entes queridos mortos por perto. Tudo depende do planejamento, de sessões de experimentação. Só a análise aprofundada desses fatores poderá garantir a imortalidade eletrônica em seu melhor uso, concluiu. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a separação da alma do corpo 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. 155 A separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, estes se soltam e não se rompem.
Comentário de Kardec: durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório que se separa do corpo, quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte o desprendimento do espírito não se completa subitamente e ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido, e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à agudo vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste, em alguns indivíduos, entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Camille Flammarion, em seu livro Narrações do Infinito, traz esclarecimentos do Espírito Lumen, sobre a vida em outros planetas, a duração da vida e a morte. Diz o Espírito Lumen: viajei um grande número de países celestes diferentes, e atualmente estudo a criação, sem me fixar em particular. Espero, no decurso do século próximo, reencarnar-me em um mundo dependente do cortejo de Sírios. A humanidade ali é mais bela do que a da Terra. Os nascimentos lá se efetuam segundo um sistema orgânico menos doloroso, menos brutal e menos ridículo do que o processo terrestre. Outro caráter precioso da organização vital do mundo siriano é que a alma pode mudar de corpo sem passar pela circunstância da morte, tantas vezes desagradável e sempre tristonha. Um sábio que trabalhou durante toda a vida para a instrução da humanidade, e vê chegar o fim dos seus dias, sem haver podido terminar seus nobres pensamentos, pode trocar de corpo com um jovem adolescente e recomeçar nova vida, mais útil ainda do que a primeira. Bastam, para tal transmigração, o consentimento do moço e a operação magnética de um médico competente. Vê-se, assim, por vezes, dois seres, unidos por laços doces e fortes de amor, operarem essa permuta de corpos. Depois de largo período de ventura, a alma do esposo vai habitar o corpo da consorte, e reciprocamente, para o resto da existência. O conhecimento íntimo da vida resulta incomparavelmente mais completo para cada um deles. Sobre a terra, o homem e a mulher não podem compreender-se exatamente, por isso que não sentem, não vibram de modo idêntico. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de setembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.